Boa noite. E hoje o nosso tema é a famosa ansiedade, né? Quando eu estava montando os slides, meu filho estava sentado do meu lado no sofá e aí ele falou: "Mãe, eu sou muito ansioso. Me falam que eu sou muito ansioso." Achei interessante, né? Ele trazer, né? é, Essa fala, porque esses são também os rótulos que a gente vai ganhando no decorrer da vida. E aí, quando ele foi lendo os slides, e aí é interessante, e eu vou dar um spoiler já, porque o que que faz a gente sair da ansiedade? É a presença. Aí ele me perguntou, vai fazer 11 anos amanhã. E o que é presença? É bom que a gente, né, faz o treinamento em casa para ensinar. E esse é o grande ponto. O que é presença? Porque assim, é a presença que muda o jogo, né? Então, assim, o quanto a gente, quando acessa essa ansiedade, porque a ansiedade, quando você entende que ela é uma estratégia do teu sistema nervoso para sobreviver, você passa a mudar o jogo. Você assume o piloto da sua vida, né? Porque enquanto o automático está indo para esse lugar de ansiedade, ânsia é o que vem antes, né? Então, o que está acontecendo aí nesse sistema que está trazendo essas informações além da conta, né? Então, como que, como que isso chega para vocês? Porque quando o futuro rouba o agora, a gente, quando está muito na ansiedade no futuro, a gente perde o momento presente. E é esse presente, é a presença, é o agora. É o que está acontecendo em mim agora, nesse instante. Como isso está em mim agora. Então, essa é a chave que, ao mesmo tempo que é simples, o quão difícil é acessar, né? Então, porque a ansiedade, por ser uma estratégia, ela é uma tentativa do cérebro de prever, de controlar e de evitar sofrimento. Só que muitas vezes isso está distorcido. E aí tem um excesso de medo, de controle, né? Então, ansiedade é um excesso de futuro, né? É um cérebro. Imagina que o cérebro ele é uma máquina de previsibilidade, de previsão. Então, ele foi criado para responder uma pergunta: o que pode dar errado? Por isso que o cérebro cria cenários, possibilidades. É provado que 90% do que você imagina que vai acontecer de ruim não acontece, né? Então, são possibilidades, preocupações, pré-ocupações. Quando eu entendi que a palavra preocupação era uma pré-ocupação, então eu estava ocupando o meu cérebro com coisas que nem poderiam acontecer. Então, tudo que você se preocupa, você está fazendo duas vezes, praticamente. Né? Então, os planos, as estratégias, é uma tentativa de controle. O problema é que o cérebro ele não diferencia muito bem se é algo que está acontecendo agora ou de algo que você está apenas imaginando. Quem aí já viu um filme e ficou com medo, ansioso ali naquela situação? De ver um filme, não está acontecendo, certo? Mas você sente, que nem ontem era um filme que eu estava vendo com meu marido e com meu filho, e ele. Até vou respeitar a Andréia chegando aqui, porque ela tinha pedido às 8, e aí. Vamos lá. E o filme era terremoto, a pessoa foi ver um filme de terremoto. Oi, Andréia, obrigado por ter vindo antes, tá? Acabou de começar, fica tranquila. A professora estava ansiosa, ela precisava trabalhar a ansiedade dela. O filme era terremoto. Cenas, né, tipo, e foi nítido o meu corpo
sentindo aquelas agonias o tempo inteiro, eram situações, né, que não estava acontecendo, mas eu sentia sensações. Então, o quanto das coisas que você imagina que vai acontecer realmente acontecem, né? Então, o ciclo da ansiedade aqui, é bem legal esse mapinha. Quem quiser, depois eu mando, né? É melhor a gente se livrar dele, né? A mente, ela cria o problema e o corpo vive a consequência, a sensação. Então, pensei em alguma coisa, vou passar aqui o... A mente cria cenários futuros, né? Aí vem o medo. O cérebro interpreta aquela ameaça. Aí vai gerar a ansiedade. O corpo entra em alerta, tensão, preocupação, inquietação. É uma inquietação. E foi real. Eu estava já com tudo pronto, que a gente foi almoçar, porque era aniversário do filho, não sei o quê. E aí chegamos cedo. Daí fiquei assim, tá, mas para que que eu vou dormir tão tarde se eu posso dormir mais cedo, né? E aí comecei. A, a ansiedade é isso. Ela tá ali. Ela fica numa inquietude. Quem aí? Alguém se sente inquieta aí? Inquieto? Então, é uma necessidade de controle que surge em seguida da ansiedade. Uma tentativa de prever, de planejar e resolver para evitar o desconforto. Então, o que que acontece em seguida? Mais preocupação. A mente, ela não encontra respostas que ela quer, ela vai criar mais pensamento. Então, ela fica sempre ocupando mais. E isso vai girando um ciclo de mais ansiedade. Então, o círculo, esse círculo de ansiedade, esse ciclo, ele se fortalece e o corpo, ele vai permanecendo nesse estado de alerta. Então, assim, e aí, de novo, mais pensamento, mais medo, mais ansiedade. E aí você fica nesse looping. Então, quanto mais você alimenta esse ciclo, mais ele se repete, que nem. Olha que interessante a aula. Eu estava ali, os amigos já tinham ido embora, eu pensei, "Ah, vou ficar aqui, eu posso perguntar. Então, eu quebrei o ciclo de ansiedade, percebe? As pessoas responderam, tem alívio. Então, quando você quebra o ciclo, você volta para a presença. E esse é o ponto, voltar para o corpo. Então, assim, a respiração, quando você assume, por exemplo, o controle da sua respiração, mas dependendo, assim, uma pessoa numa crise de pânico, de ansiedade, nem sempre ela consegue respirar, né? Então, é, observe o pensamento. Pergunte: isso é perigo ou é previsão? E aí escolha o presente, né? Quando você olha ao redor, né? O que eu vejo, o que eu escuto, o que eu sinto de olfato, de paladar, né? Que nem a gente tem um exercício que é diga três objetos, três cores, três formas. Porque isso faz você voltar para o agora. Uma pessoa que está em crise de ansiedade, um dos exercícios é: me fala algum objeto que tem aí na tua frente. Aí ela fala: uma caneta. Ah, que cor que é a caneta? Azul. Ela é redonda, ela é quadrada, ela é redonda, né? Ou é circular, oval, sei lá, cilíndrica. Ah, e tem mais caneta? Daí você começa, daí a pessoa vai voltando, né? Então, assim, e tudo que tá, isso eu já ensinei para algumas pessoas, tudo que tá dentro da gente, a respiração vai ficando curta, né? Uma crise de pânico, ela vai gerando outras ativações. Então, assim, tudo que está dentro está grande demais. Então, quando eu posso, por exemplo, ter alguma coisa nas minhas mãos para apertar, que nem esse é um objeto sensorial, que a gente fala. Ele é elástico, ele tem esses fiapinhos, ele é geladinho. Ó, e aí eu venho uma respiração. Porque quando eu me conecto com a sensação, aí talvez você diga assim, ah, mas isso aí vai me dar agonia. Então talvez esse não seja o objeto ideal para você. Mas aí tem bolinhas, essa é bem legal, ela é raivosa ainda. O chorona. Então assim, você vai apertar a bolinha. Ah, é gostoso.
tem uma sensação. Então, assim, ah, não tenho nada para apertar. Pode ser a tua roupa. A gente fala assim, eu faço muito esse movimento com meus clientes. Passa a mão na sua perna, me fala como é sentir a textura da sua roupa, da sua calça, do seu roupão. E a pessoa vai se conectando com aquela sensação e o sistema nervoso vai mandando a informação para a amígdala que agora não está acontecendo nada. E aí, aquele medo lá do ciclo desarma. A gente tem que encontrar um ponto de saída, né? Como que tá aí? Ansiosos? Tudo certo? Então, o controle, ele é um pedido de segurança. Então, assim, quem aí é controladora? Quando a gente... Eu sempre fui titulada como muito controladora. Só que quando eu entendi que era um reflexo dos meus traumas, do tudo que eu vivi, foi libertador. Porque eu entendi que eu queria controlar as situações porque era sobre sentir segurança. Que nem hoje, de alguma forma, quando eu solicitei, vamos começar mais cedo, é uma forma de controle, né? Pô, eu posso dormir mais cedo, eu não preciso esperar até tão tarde, né? Então, é sobre isso. Então, muitas pessoas acreditam que quando eu controlar tudo, eu vou relaxar. Mas o que acontece é que exatamente o contrário, porque você fica com muita ativação interna. Porque quanto mais a gente vai tentando controlar, mais o cérebro acredita que está em perigo. Então, lembra desse ponto. Controle não gera segurança. Está equivocado. Você precisa ajustar isso. E você vai trazendo esse novo ajuste a partir de novas experiências seguras, né? Então, segurança reduz a necessidade de controle. Que nem, ah, quando a Maia está falando, eu me sinto segura. Ah, isso é segurança. Então eu estabeleço uau, isso aqui é segurança. É a atualização do sistema, né? Então esse é um ponto fundamental. E aí, como é sentir isso? Por isso que quando eu faço as meditações, eu falo tanto sentir é seguro, segurança e presença. Guarda essas duas coisas. É isso que você tem que treinar na sua vida, no seu dia. E aí você vai trazendo essa senso-percepção. Ah, isso aqui é segurança. Isso é afeto. Isso é vínculo seguro. Hum, sabe? É uma atualização. Porque se dependendo do tipo de coisa que você viveu, tá tudo distorcido. Muitas vezes um abraço me traz segurança. Exatamente. Então, assim, e eu adoro o abraço da Sabrina. Essa. Então, por exemplo, um abraço. É, a Sabrina eu conheço, é minha amiga, e realmente eu sinto muita segurança em abraçá-la. Mas você vai ver a Maia abraçando poucas pessoas. E não é porque a Maia não gosta, é porque eu preciso de espaço. Então, assim, nem todo vínculo eu me entrego. E é natural e tá tudo bem, gente. Então, assim, se percebam e se respeitem. Que abraço eu quero? Qual abraço me dá segurança? Porque eu passo a respeitar esse meu espaço interno. Porque daí isso também tem a ver com controle. E aí o meu sistema pode relaxar, descansar. E aí, como que o controle está no cérebro? Gente, é bastante teoria de neurociência, mas eu sempre vou explicar que nem eu expliquei para o meu filho de 10 anos. Eu entendi que não precisa ser difícil. Se vocês forem aprofundar, ler os termos mais técnicos, e tá tudo certo, né? Córtex pré-frontal, amígdala, hipotálamo, o corpo, tá tudo aqui. É isso. Esse é o nosso cérebro. E o controle é uma estratégia do cérebro reduzir a incerteza e evitar a dor e a ameaça. O cérebro sempre prefere previsibilidade. E quando ele não encontra, ele cria controle, né? Então, assim, como o cérebro entra no modo de controle? Ele tem uma percepção de ameaça ou incerteza. Então, ele ativa a amígdala. Medo.
alarme. O cérebro ele vai buscar segurança a qualquer custo. E aí, como que ele faz isso? Se ele não encontra, ele fica rodando o Bluetooth, é que nem um Bluetooth. É exaustivo, por isso que muitas vezes você se sente exausto e não sabe por quê. Porque pensa um Bluetooth. Você já viu um celular ligado procurando Wi-Fi? Ele gasta a bateria muito rápido. É a gente procurando segurança. Então, assim, ensine isso para o seu corpo, para o seu sistema nervoso. Por isso que meditar, por isso que treinar o seu estado de presença é tão importante. Para que o cérebro tenha essa experiência interna e ele possa encontrar. Então, assim, se percebam em vocês. Porque como que o córtex do nosso cérebro vai perceber? Córtex pré-frontal aqui. Ele tenta prever, planejar, controlar os resultados. Aí a amígdala ela vai detectar o perigo, o medo. O hipotálamo ativa o estresse no corpo, vai gerar química e o corpo entra em estado de alerta. Sensação de hipervigilância, de ativação. Você está muito num estado de um sistema nervoso simpático. Então, tudo isso aqui, ó, dificuldade de confiar nas pessoas, medo de delegar ou soltar, excesso de análise, preocupação, rigidez, perfeccionismo. E aí, alguém? Sensação constante de responsabilidade por tudo. Então, isso aqui é exaustivo. O que que faz a gente voltar, né? Presença. Respira, observa o que está acontecendo. Ponto-chave, não tenta mudar. Sente o que está acontecendo. Por isso que eu busco, eu falo para vocês na meditação, sente os seus apoios. Onde está o seu apoio? Ah, tá no quadril, tá no pé. E aí você sente, percebe o seu corpo, né? Então, para que o cérebro possa jogar a informação, eu posso confiar. E aí eu sinto agora e eu aceito. Ó, a minha mãozinha ficou levantada lá, né? Nem sei eu baixar ela agora. Foi eu mesmo que levantei a mão. Então, assim, se observem acima de tudo. Um exemplo prático que eu trouxe para vocês. Uma mensagem chegou no seu WhatsApp e não foi respondida. Uma pessoa que está regulada, que está com o sistema nervoso em dia, ela vai pensar assim: a pessoa responde quando puder e o corpo relaxa e a vida continua. Agora, se é uma pessoa que o sistema nervoso está em ameaça, e aí? Quem aí cria os cenários piores? Tem algo de errado, a pessoa deve estar brava comigo, preciso resolver. A ansiedade só aumenta, o controle só aumenta. Você começa a entrar em sofrimento. Já viram essa situação na vida? Já viveram isso? Quem aí me diz, né? É mais comum do que a gente imagina. Faz sentido? Faz, né? Porque assim. E aí, o que que a gente faz nessa hora, gente? Vamos treinar. Uma forma que o sistema adora, que o cérebro valida, é outras situações. Por exemplo, sei lá, é, você combinou com uma pessoa e ela, sei lá, ficou de fazer uma ligação às 8 horas e não ligou. Aí tua mente começa a criar os cenários. Você pode começar a pensar as coisas ruins, ou você, ah, mas ela, quando está trabalhando, não consegue responder. Então você vai validando experiências passadas que você já viveu e que não tinha acontecido nada. E aí o sistema relaxa, ele encontra segurança. Então, assim, experiências passadas positivas podem validar essa que você está vivendo no momento.
Então, é uma forma de você. Ah, a pessoa já fez essa viagem 10 mil vezes, nunca aconteceu nada, então tá tudo bem. Eu que estou criando, é só um pensamento, né? Então, assim, o que que o medo quer? O medo, ele não quer destruir você, mas o medo, ele quer proteger. Então, muitas vezes, o medo está sendo usado como um mapa antigo. Esses caminhos neurais antigos, proteções antigas, histórias antigas. E aí, como que é esse arquivo morto que tem dentro de você? Né? Então, esses caminhos neurais já estão lá prontos. Por isso que experiências positivas também podem ser usadas. Por que não? E elas te trazerem sensação de alívio, sensação de segurança, né? Então, assim, como que o medo está no seu corpo? Porque o medo, ele é uma resposta de proteção. Ele não quer te machucar, ele quer te manter viva, vivo. Então, primeiro a gente recebe essa percepção de ameaça, algo percebido como, né, perigoso. Aí o cérebro dispara um alarme, a amígdala vai lá dizer, ó, para o hipotálamo, estamos em perigo. O corpo vai liberar os hormônios de estresse, mais cortisol, né? Então, ele vai focar em sobrevivência, lutar, fugir ou congelar, né? Vai acelerar o coração, a respiração vai ficar rápida, os músculos, às vezes, você já vai sentir dor, né? De tensão, né? E aí, esse é o caminho do medo, porque ele tá só querendo te proteger. Então, se quando você percebe o que está acontecendo e puxa uma respiração, regula o seu corpo, aí sua mente reprograma. Ah, não é perigoso agora. Agora não está acontecendo nada. É seguro agora. Por isso que essa segurança que ensina o corpo, a presença, acalma a mente. Então, respirar consciente, trazer a presença para o corpo, conexão e acolhimento, esse autoacolhimento, traz segurança. Observar o ambiente, vocês vão me ouvir muito falar disso. Onde você está agora? Só de perceber aonde você está, o corpo regula, né? Então, quando o medo fica demais, você volta para o agora. E aí é onde a gente pendula entre uma sensação, cara, o medo tá ali. Outro dia eu passei por um acidente e a minha mente começou a me levar, cara. Daí eu assim, Mai, agora não tá acontecendo nada. Você fala com você. Eu fui sentindo e observando e sentindo de novo agora esse pendular. Então, quando eu entrava em contato com a imagem que eu vi, o meu corpo trazia uma ativação. E aí eu fui trazendo a presença para agora, respirando, abrindo e fechando as minhas mãos. Porque o corpo precisa sentir, e quando a gente bloqueia, ele volta com tudo. E o segredo de tudo é a presença. Porque a ansiedade, ela vive no futuro. A culpa vive no passado. A paz vive no presente. Sente isso aí. Então, a grande sacada, o corpo só pode regular no agora. Não amanhã, não semana que vem, não quando tudo estiver resolvido. É só agora. Então, a presença, ela acontece quando você respira, quando você observa, quando você sente os seus pés no chão, quando você retorna ao corpo. Isso faz o teu sistema nervoso lembrar, nesse momento, tá seguro. E é no presente que a vida acontece, não é amanhã. Então, não é quando tudo tiver resolvido, não é quando você tiver todas as respostas, é agora. A ansiedade é o corpo tentando viver um futuro que ainda não chegou. E a presença é voltar para a única realidade que existe. Qual é a única realidade que existe? É agora. Vocês estão aqui sentados na minha frente vendo uma aula. Então, assim, como eu faço isso? Como eu me percebo assistindo essa aula? Como que você se percebe para que esse sentir
seja seguro. Né? Então, aqui eu fiz um postzinho que eu juntei tudo. A ansiedade, o medo, o controle e a presença. É um resumão, mas quando a gente começa a compreender, muda o jogo. Ganhar consciência é ganhar presença. Então, a gente vai transformar o que a gente está sentindo, sentindo, em segurança. O que que me traz segurança agora? Ah, sentir os meus pés no chão. Sentir a cadeira que eu tô sentada. Que nem tava friozinho, eu fui, peguei meu moletom. E aí eu pensei assim, ah, mas eu vou dar aula. Vou dar aula de moletom, vou, me sinto segura. Não adianta eu me montar inteira aqui para vocês e estar aqui toda preocupada. Vai me trazer insegurança. O que que faz você se sentir segura não é a mesma coisa que o coleguinha. Então, para outras pessoas pode ser, não, eu me sinto segura quando a minha imagem tá assim assado e tá tudo bem. Mas quando você deixa de ser você, de ser autêntica, o que que acontece aí também? Então, assim, o poder da presença é a presença, o antídoto de tudo. Né? Então, assim, ele é um antídoto natural para quebrar o ciclo vicioso de ansiedade, de medo. Você vai percebendo o ajuste fino desse controle na vida. E aí, muita informação? Eu fiz um resumão, gente. E aí a gente vai sentir, porque ansiedade é sobre sensação. Não adianta eu falar toda a teoria e a gente não puder sentir, né? Então, eu trouxe frases baseadas aqui no Eckhart Tolle, que o sofrimento começa quando abandonamos o agora, e a liberdade começa quando a gente retorna para ele, para o agora. Então, como que você sente que você está no agora? Como que você sente a sua presença? Eu expliquei para o meu filho de 10 anos que respira, filho, ó. É agora, você tem o controle da tua respiração. Esse é o agora. Essa é a presença. Então, assim, começa a se perceber no seu corpo. Porque quando a gente está na mente, como que está o corpo? Talvez você nem esteja sentindo ele. Você não precisa controlar o futuro para encontrar a paz. Você precisa habitar o presente. Aí o presente é um presente. A ansiedade é viver um futuro imaginado. E o magnetismo é estar tão presente que a vida pode finalmente encontrar você. Bora meditar 10 minutos? Respirar? Sentir a presença? Pode ser? Vamos lá. Respira. Quem quiser pode fechar os olhos. E quando você fechar os olhos, sente um pouquinho a música. E depois que você sentir um instante a música, o piano, o que que acontece no seu corpo? Respira. E a cada respiração, se você puder soltar mais devagar, observa o seu corpo, observa a sua mente, observa aquilo que está ocupando espaço dentro de você nesse momento. E talvez exista uma preocupação, talvez exista um medo, e tá tudo bem. Talvez exista muitas coisas que você imagina que podem acontecer.
mas de fato, sente o agora, como se você pudesse apenas respirar no agora. Inspira e vá observando o medo, a dúvida, a preocupação, alguma situação que você ainda sabe que está aí dentro, que você não sabe como resolver. Então faça uma pergunta simples. Nesse exato momento, existe algum perigo? Observa, observa o seu corpo. Talvez exista algum desconforto, uma incerteza, um medo, um perigo. Percebe a diferença. Porque o sistema nervoso, ele muitas vezes ele reage ao futuro, como se ele tivesse acontecendo agora. E mesmo que os pensamentos te levem para o futuro, observa como você está aqui, como você está respirando, como você percebe que está viva, que está vivo, e vai imaginando, como se você segurasse agora uma mochila. E dentro dessa mochila, eu te convido a colocar as suas preocupações, seus medos, as suas perguntas sem resposta. Coloca também o excesso de controle e vai sentindo o peso dessa mochila. Quanto esforço você tem feito para carregar tudo sozinho, sozinha. E agora vai imaginando essa mochila e sente os seus ombros, talvez até sua postura mude agora. Isso. E agora à sua frente existe uma luz, uma presença amorosa, a inteligência da vida, o céu, o campo, a fonte, aquilo que fizer sentido para você. E ela te convida a retirar essa mochila. E você entrega essa mochila para essa luz, como se você entregasse o seu problema, todas as suas dores, todas as suas dúvidas, seus medos, para essa inteligência divina. Entrega. Mas você não está desistindo, você não está fugindo, você está se permitindo receber ajuda. Repita internamente: eu faço a minha parte. Eu entrego aquilo que não depende de mim. Eu não preciso mais carregar tudo sozinho, sozinho. Eu permito que a vida trabalhe ao meu favor. E vai sentindo essa luz, essa energia, esse amor do campo, recebendo a sua mochila. E vai sentindo o seu corpo ficando mais leve, os ombros relaxados, a respiração ficando mais profunda. Porque pessoas magnéticas não são pessoas sem medo, mas são pessoas que conseguem sentir o medo sem se perder, sem entregar a direção da vida delas. Elas sentem, respiram, observam e escolhem. Então fala para você: hoje eu escolho confiar. Hoje eu escolho caminhar. Hoje eu escolho fazer o próximo passo. E tudo aquilo que eu ainda não consigo ver,
Eu entrego. E imagine agora que o céu recebe suas perguntas, suas preocupações. Um grande tubo se abre acima da sua cabeça, suas intenções, e o céu começa a trabalhar. Respira. E hoje à noite, quando você for dormir, entrega tudo ao céu, ao divino, ao campo, aquilo que o seu coração acredita. Você não precisa saber como. Enquanto você descansa, enquanto você vive, enquanto você continua o seu caminho, a sua tarefa é permanecer presente. É na presença que os sinais aparecem. Respira profundo e vai sentindo o seu corpo, a sua presença, a sua segurança interna. Isso. Respira. Sente o seu corpo. Respira. E essa confiança abre o espaço para que o céu trabalhe para você. A presença permite você viver o agora. É seguro sentir, entregar. É seguro soltar o controle. E vai sentindo o seu corpo cada vez mais leve, mais presente. Sente, nada para fazer, apenas estar. Isso. Sente. Isso. E aos pouquinhos, você pode ir abrindo seus olhos, respirando profundo. E quando você abrir os olhos, vai soltando o seu corpo, solta os seus braços, vai deixando o teu corpo espreguiçar. Uma forma de trazer a presença para o corpo é a música, é dançar, é se soltar. Como que tá o corpo aí? Vai soltando. Tem ninguém te vendo. Isso, ó. Abre os braços, solta os pés, pode espreguiçar, toma o teu espaço. Aí vai na fé. Essa música é um hino interno. Bora então? Hoje à noite, entrega. Só confia. Maia, precisa do quê? Confiar. Sente teu corpo deitado na cama. Entrega. Pode ser uma pergunta, né? Tem mais de um autor que fala sobre isso, mas entrega. Combinado? Vou até baixar a mão agora. Bora? Combinado? Um lindo dia para vocês, uma boa noite de sonhos e entregas. Solta o controle. Obrigado, gente. Goodbye. Tchau.